E aí, pessoal, tudo bem? Nós, na semana passada, falamos sobre a parte de métodos de amostragem e essa semana queremos falar para vocês um pouco sobre distribuições amostrais. As distribuições amostrais nada mais são formas de encontrarmos a distribuição por meio de funções que dependem da amostra. Funções tais como média, variância, desvio padrão, que são interesses direto ou indiretamente relacionados à pesquisa. Por exemplo, muitas vezes, quando nós estamos estudando uma população, nós não estamos interessados em entender a distribuição específica das variáveis aleatórias, mas das funções das variáveis aleatórias. Então, eu muitas vezes não estou interessado na distribuição de x, mas estou interessado na distribuição da média. Isso por quê? Porque a média eu tendo que entender por alguma situação. Eu estou interessado em entender sobre a média populacional. E aí, por sua vez, é intuitivo, se eu não tenho uma população em mãos, eu tomo uma amostra e aí eu vou calcular a média amostral. Então, como há oscilação, toda vez que nós retiramos uma amostra e calculamos uma média, nós sabemos que essas médias nunca são iguais, elas têm oscilações. Então, como elas dependem de variáveis aleatórias, a média também é uma variável aleatória e que, por sua vez, tem um modelo probabilístico por trás, né? Então, esse que é o interesse. Então, o que nós temos basicamente é com o entendimento da população, o que nós temos é, eu estou interessado nessa população, interessado nessa população, nós tomamos algumas medidas amostrais e aqui, por sua vez, eu obtenho valores específicos de uma determinada variável aleatória x, x1, x2, até, vamos supor, xn. Vamos supor que, por sua vez, eu repita esse processo aqui k vezes. K vezes eu repito esse processo. E dessa forma, vamos supor, se nós alterarmos aqui a letrinha, eu calculasse a média amostral dessas coisas. Retirasse a média da primeira amostra, a média da segunda amostra. Claro que eu estou repetindo esse processo, né? Não necessariamente esses elementos são iguais, né? Isso se repete. E eu faço isso até k vezes, até a késima amostra. A questão é, qual o modelo probabilístico dessas médias amostrais? Nós podemos entender aqui nesse processo que tem um teorema muito importante, que é o teorema do limite central, que ele nos mostra que a distribuição dessas médias amostrais, elas têm esse comportamento. Um teorema nos garante isso, que é o teorema do limite central. E esse teorema do limite central, ele nos mostrará que a distribuição desses dados, dessas médias amostrais, elas estarão em torno, né, da média populacional μ, que é essa média aqui desconhecida, que nós temos nessa população, e ela oscilará em termos de erros padrões, na realidade, né?
em torno de sigma sobre raiz de n. Exatamente. N é o tamanho amostral, né? Dessas N amostras retiradas aqui. Então, ela oscilará em torno de sigma sobre raiz de n. E nós diremos, por fim, que se a distribuição desses dados tem distribuição normal, a distribuição da média dessas amostras também terá uma distribuição normal com média μ e sigma ao quadrado sobre n a sua variância. Olha que interessante isso. Agora, ainda mais, se a distribuição dessa população da variável aleatória x não tiver distribuição normal, ou qualquer outra coisa, veja que nós estamos aqui no campo das variáveis aleatórias contínuas. Mas se ela tiver uma distribuição em que a variável for uma variável aleatória discreta e eu fizer esse mesmo processo de retirada de amostras e calcular as suas médias, pasmem, pelo teorema do limite central, eu também consigo mostrar que a distribuição das médias tem distribuição normal. Eu fazendo alguns rearranjos, a gente consegue realocar para que essa distribuição seja especificamente normal padrão. O teorema do limite central nos garante isso. Isso aqui é uma ferramenta extremamente importante para o caso da distribuição das médias, que, quando eu não conheço a distribuição dos dados reais para uma determinada variável aleatória, você pode, então, tomar a média de amostras e a distribuição você conhece. Então, ocorrem muitos problemas em que você não tem a distribuição de x específico, mas a distribuição das médias assintoticamente você consegue. Quer dizer, assintoticamente é no sentido de que à medida que você aumentar o tamanho das médias amostrais, ou melhor, o tamanho dessas variáveis x aqui, à medida que você aumentar esse nzinho, essa aproximação será muito melhor. Mais ainda, ela vai aproximando a distribuição normal. Então, nós teríamos diversos outros caminhos, né? Nós teríamos distribuições do tipo distribuição para variância, distribuição para o desvio padrão, e aí distribuições relacionadas, aí pode ficar como dever de casa. Por exemplo, nós temos distribuições que vocês vão achar aí em muitos materiais, como distribuição do quadrado, distribuição f. Essas distribuições, elas estão relacionadas direto ou indiretamente à variância populacional, que é esse sigma aqui que nós temos, ó. Esse sigma de vocês aqui. Então, as distribuições amostrais nada mais são do que isso. Eu tentar encontrar modelos probabilísticos para as funções das variáveis aleatórias, no caso aqui para da média, que aí eu mostrei o caso para vocês do teorema do limite central. Para que é que eu vou precisar isso? Quando nós formos para a parte inferencial, nós vamos para um caminho em que nós estamos interessados não mais nas distribuições das variáveis aleatórias em si. Nós estamos interessados nos parâmetros do modelo probabilístico. E veja, essas funções aqui, elas vão estar relacionadas, em termos amostrais, indiretamente aos parâmetros do modelo. Veja aqui especificamente os parâmetros da distribuição normal, aqui nesse caso, ó, é μ e sigma 2 mais uma quantidade, quer dizer, dividido por uma quantidade aqui, que é o tamanho amostral. E aí você vai perceber
que muitas vezes eu não estou interessado especificamente ou diretamente na distribuição, mas nos parâmetros. Porque se você não conhece, se você sabe apenas a distribuição da sua variável aleatória, mas não conhece os parâmetros, você não consegue, por exemplo, calcular as probabilidades para um evento desejado. Tá? Então, bons estudos e até a próxima aula.